Do Jornal Público, este é o P24. Putin voltou a ganhar as eleições na Rússia. Surpresa nenhuma. Viva! Vladimir Putin conseguiu neste domingo uma percentagem de votação que ronda os 88%, sendo escolhido para mais um mandato à frente da Rússia. Não é que fosse novidade nenhuma. Era uma vitória há muito anunciada. Chegou ao ponto, inclusive, da conversa que gravei com o jornalista da Secção Mundo, João Ruela Ribeiro, que esteve atento a estas eleições, ter sido gravada na sexta-feira. Confesso que me fez alguma confusão, admito. Mas a verdade é que a incerteza de uma qualquer eleição está longe de se aplicar, neste caso, à Rússia. Ora viva, João, bem-vindo ao P24. Obrigado por me receberes. João, isto não deixa de ser um pouco estranho porque convidei-te para falarmos das eleições na Rússia e as eleições duraram durante todo este fim de semana, sexta, sábado e domingo, mas estamos a gravar na sexta-feira e deve ser a primeira vez que eu estou a falar sobre umas eleições antes delas terminarem, antes de conhecermos os resultados. Só mesmo na Rússia é que já conhecemos o resultado antes das eleições acontecerem. Sim, quer dizer, não é só na Rússia, infelizmente temos vários regimes autoritários que organizam eleições cujo desfecho é conhecido à partida, mas se calhar a Rússia é talvez o grande país mais importante onde isso acontece, não é? E de facto, na verdade não interessa nada estarmos a gravar sexta ou quando fosse, porque há um vencedor pré-determinado, que é Vladimir Putin, é assim desde há mais de 20 anos, não é? Exceto em 2008, quando ele atingiu o primeiro limite de mandatos e teve que ser Medvedev a candidatar-se, mas sempre que Putin se candidatou foi eleito, portanto não há nada que nos leve a pensar o contrário. E claro que do ponto de vista do regime há algum interesse em manter a aparência, não é, de umas eleições como aquelas que nós conhecemos nos países democráticos, mas apenas na aparência, ou seja, as imagens que temos visto nestes dias e durante o fim de semana são típicas, muito parecidas com as que tivemos em Portugal no domingo passado, mesas de voto, pessoas a ir votar, as urnas, na verdade até se pode votar em papel e através do voto eletrónico, que é uma inovação. Portanto, há uma série de rituais performativos que são cumpridos, mas na essência não se trata de uma escolha real. Putin não é o único candidato no boletim, porque Exatamente, é que não se trata de uma escolha real? Exatamente, ou seja, até esse pormenor de haver outros candidatos é cumprido pelo regime. São mais três, e esse é outro ponto interessante. Há sempre candidatos tipo que são apresentados como adversários reais de Putin, quando não são. Eles pertencem... Os deste ano pertencem a partidos com pouca expressão, mas que, para além dos próprios candidatos não serem muito conhecidos, e de todo sequer minimamente conhecidos, tal como Putin é, temos que pensar que é alguém que está no poder desde o ano 2000, portanto é muito difícil sequer lembrarmos de algum político russo com um mínimo de notoriedade atualmente que Putin tem. Mas mesmo dentro da política russa eles são pouco conhecidos e essencialmente defendem tudo aquilo que o Kremlin defende, ou seja, não há uma verdadeira oposição em termos de políticas, em termos de rumo para o país. Pode haver pequenas variações, pequenas coisas. Outra questão interessante é que não há debates. Nunca houve debates. Putin nunca participou num debate. Deve ser caso único, não é? De um político que esteja tanto no poder sem nunca participar num debate. Ou seja, não há verdadeiramente uma competição. E essa é a grande... Ou seja, quando se diz que o resultado é pré-determinado à partida, é óbvio que há a manipulação dos resultados, a própria Comissão Eleitoral é obviamente pró-governamental, é ocupada por pessoas escolhidas pelo governo. É óbvio que também que há fraude também. Basta pensar que há uma competição interna entre dirigentes locais ligados ao partido de Putin para ver quem é que apresenta melhores resultados, não é? Ou seja, os próprios governadores e as próprias autoridades locais querem mostrar serviço, e mostrar serviço é mostrar
resultados de 80%, 90% nas suas regiões. Ou seja, há de facto essa ação que conhecemos como fraude. Mas mais importante que tudo isso, mesmo não havendo fraude, é provável que Putin ganhasse porque está a concorrer sem uma competição. É como se pensássemos um campeonato de futebol em que há uma equipa com fundos praticamente ilimitados e com os melhores jogadores e pode ir buscar jogadores a todas as equipas contra outras equipas. É fácil perceber qual é que seria o resultado e não era preciso comprar os árbitros, necessariamente. Com que cenário é que a Rússia chega a estas eleições? Sabemos que tem uma frente de guerra aberta com a Ucrânia, a economia enfrenta sanções, mas continua a crescer. Putin tem conseguido contornar estas sanções. Em que estado é que chega a Rússia a estas eleições? Consegues dar-me esse contexto? É óbvio que estas são as primeiras eleições pós-invasão em larga escala, né? Pós-fevereiro de 22, portanto é óbvio que esse aqui é o tema, né? É o grande assunto que domina as eleições. Na Rússia, como sabemos, não se fala de uma guerra, fala-se de uma operação militar especial, embora cada vez mais até no próprio discurso de Putin ele continua a usar esse termo, mas é cada vez mais notório que Putin já vai longe aquela ideia de que isto é uma operação limitada e que vai ser rápida já não vai ser, não é? Ou seja, há uma consciência maior de que a fasquia é elevada e que há muito em jogo. Mas sim, a Rússia, para além de Putin, é a guerra que também está em jogo, que também está nas urnas, embora as sondagens, tendo em conta todas as dificuldades de fazer sondagens na Rússia, indicam que há uma grande maioria que é favorável à guerra. E mesmo aqueles que dizem que é necessário paz, não é a paz que se defende no Ocidente, por exemplo. É uma paz em que a Rússia poderá ditá-la, ou seja, mesmo quem defenda o fim das hostilidades amanhã, será sempre conforme aquilo que a Rússia deseja. Há uma questão importante. A Rússia foi mudando também. O próprio sistema político da Rússia foi mudando e a guerra tem um papel importante nisso, não é? A guerra permitiu que o governo russo apertasse ainda mais a malha a qualquer incidência, a qualquer oposição. Nós vimos, tanto no início da guerra como agora, depois da morte de Navalny, vimos como a repressão é absoluta. Sempre houve repressão na Rússia, sempre foi difícil mostrar algum sinal de desacordo com o governo, mas depois da invasão tornou-se exponencialmente mais difícil. E isso, podemos concluir daí, é que não são eleições normais, mesmo tendo em conta as eleições russas e tendo em conta aquilo que já disse aqui. São eleições em que há um candidato, o atual presidente, que é mais do que um candidato e mais até do que um presidente que tenta reeleger-se. É o símbolo daquilo que é o Estado também, aquilo que é o ser patriota. Portanto, quando os russos vão votar, e também tendo em conta a ausência total de pluralidade na comunicação social na Rússia, há esta convicção muito grande, que é geral, de que Putin já não é só um candidato como os outros. Nunca foi, mas agora é quase como se votar-se na bandeira, não é? Estás a votar num símbolo mais do que num ser humano, não é? Um político qualquer. E isso é uma evolução, talvez possa passar despercebida a quem não lida com a Rússia todos os dias, mas é uma evolução, é diferente a Rússia que temos hoje da Rússia que tínhamos nas últimas eleições, por exemplo, em 2018. Ganhando as eleições neste fim de semana, Vladimir Putin consegue legitimidade política por mais quantos anos? Ou seja, daqui a quanto tempo é que há eleições outra vez? É difícil falar de questões de legitimidade, até por aquilo que eu estava a dizer, ou seja, as eleições, o facto de existir eleições no regime autoritário como é o russo, até 2018, digamos, até 2022,
havia de facto essa necessidade de se autolegitimar, não é? De mostrar, mesmo até para o Ocidente, não é? Porque a Rússia sempre quis ser tratada como igual ao Ocidente e a narrativa oficial da Rússia é de que são uma democracia. E houve sempre pelo menos essa tentativa propagandística de mostrar nós fazemos eleições como vocês, tão ou mais justas como as dos Estados Unidos. Aliás, alguns propagandistas dizem que são mais justas porque o colégio eleitoral norte-americano é extremamente confuso e desequilibrado. Desproporcional. E o sistema russo, à partida, como é uma escolha direta e sem superdelegados, seria muito mais democrático. Ou seja, havia esta intenção de, sim, as eleições davam uma legitimidade, ou pelo menos um argumento, não é, para os defensores do sistema russo poderem dizer há eleições, como vem, e isso é certo. Agora, na senda daquilo que eu estava a dizer há pouco, nas tais mudanças do sistema político russo pós-invasão, nota-se que há uma menor importância até mesmo dessa legitimidade limitada, ou seja, a legitimidade existe porque Putin é hoje o símbolo máximo do Estado russo, da autoridade do Estado, e está a travar uma guerra que também está vinculado à própria existência da Rússia, não é? Como ele diz. Logo, a legitimidade vem daí, não vem das urnas, não vem das eleições. É claro que o Kremlin tem metas, não é? Quer sempre bater o recorde anterior, fala-se de uma votação em torno dos 80%, e é provável que a consiga, quer dizer, depende sempre da vontade, não é? É um jogo que não é competitivo, não é? Portanto, não há, é óbvio, se eles disserem que querem 80%, terão 80%. A questão não é essa. A legitimidade não virá daqui, já ela vem de 24 de fevereiro de 2022, a partir do momento em que Putin diz esta guerra é pelo futuro da Rússia, e sou eu que a estou a travar, e sou eu que a vou levar a bom porto e até à vitória. Perguntaste-me em relação aos mandatos, ele sendo eleito, será eleito por outro mandato, um novo mandato de 6 anos, portanto até ao fim da década, 2030, e ainda há a hipótese de ter reeleito até 2036. Portanto, um ponto interessante é que, concluindo este mandato, ele irá bater a longevidade de Stalin, que esteve 29 anos no poder. Se contarmos o período em que ele foi primeiro-ministro, efetivamente era ele que exercia o poder, portanto, ele fará 30 anos no final 30 anos de poder no final deste mandato, com potencial de estender por mais 6. E depois já é demasiado para o meu horizonte. Nunca se sabe. Obrigado, João. Sim. Deste fim de semana fica um ensaio no Público que vale muito a pena espreitar. Foi publicado no P2 deste domingo, está obviamente disponível no site do Público e é da autoria de João Taborda da Gama. Chama-se Carta a uma Filha que Votou no Chega. Siga a minha recomendação, passe pelo Público, dê uma vista de olhos. Eu sou o Ruben Martins, desejo-lhe uma boa semana. Hoje tive o João Ruela Ribeiro, no P24. A música original é da Ana Marques Maia. Até amanhã. O Público fica no ouvido.